A Segunda Guerra Mundial é um dos eventos mais estudados da história. Mas mesmo entre os registros detalhados, muitas histórias de bravura e sacrifício permanecem desconhecidas. Você já se perguntou quantos atos heróicos não receberam o devido reconhecimento? Hoje, vamos mergulhar em um lado diferente da guerra, onde os holofotes não chegaram. Atos de coragem, missões secretas e personagens que, apesar de suas contribuições, ficaram à margem da memória coletiva. Prepare-se para descobrir momentos que moldaram o rumo dos acontecimentos e que raramente são mencionados nos livros de história. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos soldados e civis realizaram atos de coragem inimagináveis que nunca chegaram às páginas dos livros de história. Entre eles, histórias de indivíduos que, sozinhos, enfrentaram perigos avassaladores para proteger os outros e mudar o curso dos eventos. Um exemplo notável é o de uma enfermeira que, em condições precárias e sob fogo inimigo constante, conseguiu salvar dezenas de vidas, improvisando tratamentos com os poucos recursos que tinha. Sua bravura e determinação permitiram que muitos retornassem para suas famílias, mas seu nome foi pouco lembrado fora de sua comunidade. Em outro relato, um soldado desconhecido de um pequeno vilarejo, armado apenas com sua determinação, atrasou o avanço inimigo por horas, dando tempo para que sua unidade se reposicionasse e evitasse um massacre. A história desse ato heróico foi passada apenas entre seus companheiros e raramente mencionada em registros oficiais. O impacto de ações como essa era imensurável para quem vivia o momento, mas a ausência de reconhecimento a longo prazo deixa esses heróis em um limbo histórico. Esses exemplos de bravura, muitas vezes subestimados, mostram que os verdadeiros protagonistas da guerra nem sempre estavam nos altos comandos ou liderando grandes exércitos. Eram as pessoas comuns que, em situações extraordinárias, mostraram uma resiliência que ultrapassava qualquer expectativa. Essas histórias nos lembram que a guerra não é feita apenas de números e estratégias, mas também de sacrifícios e decisões humanas, cada uma com um peso único. A espionagem desempenhou um papel essencial na Segunda Guerra Mundial, mas muitos dos detalhes sobre essas operações permanecem pouco conhecidos até hoje. Em meio ao caos, agentes secretos usavam estratégias engenhosas para obter informações e sabotar os planos inimigos. Uma das histórias mais intrigantes envolve uma operação chamada Double Cross, na qual espiões britânicos conseguiram enganar os nazistas ao controlar agentes duplos que passavam informações falsas, desviando a atenção de ataques importantes e garantindo o sucesso do dia D. Outro exemplo é a famosa agente francesa conhecida apenas como A Sombra, que se infiltrou em territórios ocupados pela Alemanha para coletar dados críticos e transmitir mensagens codificadas a partir de rádios escondidos em objetos comuns, como lanternas e livros. Seu trabalho silencioso e eficiente foi vital para que as forças aliadas planejassem contra-ataques precisos, mas sua identidade e atos heróicos só foram conhecidos décadas depois, quando documentos secretos foram revelados. Além disso, a criatividade dos serviços de inteligência ia além da espionagem direta. Um exemplo curioso é o uso de pombos-correio, equipados com pequenas câmeras automáticas para captar imagens aéreas de regiões ocupadas, fornecendo informações detalhadas sobre movimentações militares. Essa técnica, pouco convencional e quase desconhecida, ilustra como a engenhosidade era uma ferramenta poderosa no conflito. Essas operações secretas revelam que a guerra era um campo de batalha invisível, onde a inteligência e a astúcia muitas vezes superavam a força bruta. Sem essas manobras cuidadosamente planejadas e executadas, o resultado da guerra poderia ter sido muito diferente. Cada agente, cada mensagem interceptada e cada missão bem-sucedida foram peças fundamentais para as vitórias que hoje são atribuídas apenas às batalhas mais visíveis. A Segunda Guerra Mundial não foi marcada apenas por combates em campos de batalha ou decisões de líderes militares. Em muitos lugares, a resistência de civis comuns moldou os rumos do conflito de maneira significativa. Em cidades ocupadas,
surgiram grupos de resistência que, com poucos recursos e muita coragem, desafiavam as forças invasoras. Entre essas histórias, destaca-se a de uma pequena vila na França, onde os moradores se uniram para esconder famílias inteiras perseguidas pelo regime nazista. A operação era arriscada e, se descoberta, resultaria em punições severas, mas a solidariedade e o senso de justiça prevaleceram. Outro exemplo notável é o de uma rede de trabalhadores ferroviários na Polônia, que usava seus conhecimentos e posições estratégicas para sabotar trens carregados de suprimentos militares. Eles ajustavam os trilhos para causar descarrilamentos e, com isso, atrasavam as operações do inimigo, sem que os soldados alemães pudessem prever as ações. Essa forma de resistência foi essencial para enfraquecer a logística do exército ocupante, mostrando que pequenas ações coordenadas podiam ter um impacto desproporcional. Além dos atos de sabotagem, muitos heróis anônimos dedicaram suas vidas a manter viva a esperança e a dignidade em tempos sombrios. Em um relato emocionante, uma professora na Holanda escondia cartas de prisioneiros de guerra em cadernos escolares, passando-as despercebidas pelos guardas e levando notícias importantes a famílias separadas. Sua iniciativa não apenas oferecia alívio emocional, mas também ajudava a disseminar informações que fortaleciam os movimentos de resistência local. Essas histórias de resistência e heroísmo anônimo provam que a guerra não foi vencida apenas nas trincheiras, mas também nos atos de bravura silenciosa de pessoas que escolheram lutar, mesmo sabendo que a glória não seria deles. Eles são um lembrete poderoso de que o espírito humano é capaz de enfrentar as adversidades mais extremas e que a coragem muitas vezes vem de onde menos se espera. A Segunda Guerra Mundial foi palco de muitas histórias inusitadas e pouco conhecidas que mostram a criatividade e o pensamento fora da caixa dos envolvidos. Um dos momentos mais curiosos foi a operação dos tanques infláveis. Para enganar os espiões inimigos, as forças aliadas criaram exércitos fictícios feitos de borracha e madeira. Vistos do alto, esses tanques e veículos pareciam reais, confundindo os pilotos de reconhecimento e fazendo com que as tropas alemãs realocassem suas forças para locais estrategicamente errados. Essa tática foi fundamental para garantir o sucesso de operações como o desembarque na Normandia, onde a surpresa era um fator decisivo. Esses momentos surpreendentes ressaltam que a Segunda Guerra Mundial foi um evento tão complexo quanto fascinante. Estratégias criativas, improvisações e soluções engenhosas foram elementos que muitas vezes decidiram o destino de operações inteiras. Eles são um lembrete de que, além de sua brutalidade, a guerra também foi marcada por atos de inteligência e adaptação em situações de vida ou morte. Ao longo deste vídeo, exploramos histórias que desafiam as narrativas tradicionais da Segunda Guerra Mundial. Desde atos heróicos de indivíduos desconhecidos, até estratégias de espionagem e operações secretas que mudaram os rumos do conflito, ficou claro que a guerra foi marcada por mais do que batalhas épicas e líderes notórios. Foi um período em que a bravura silenciosa, a resistência determinada e a criatividade inesperada surgiram como elementos centrais. Essas histórias nos mostram que a coragem e a engenhosidade humana podem florescer nos momentos mais sombrios, revelando um lado da guerra que raramente recebe a devida atenção. Refletir sobre esses eventos nos faz questionar quantas histórias semelhantes ainda permanecem nas sombras, esperando para serem descobertas. É um lembrete de que a memória coletiva deve ir além dos registros oficiais e dar voz àqueles que, mesmo sem reconhecimento, ajudaram a moldar a história. As lições aprendidas com essas narrativas de bravura e sacrifício continuam a inspirar e a mostrar que, mesmo diante da adversidade, o espírito humano é capaz de feitos extraordinários. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e por dedicar seu tempo para explorar essas histórias que raramente são contadas. Se você gostou deste vídeo e quer descobrir mais sobre episódios desconhecidos da história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. Sua opinião é importante para nós,
Então deixe nos comentários qual história mais te surpreendeu, ou se você conhece outras narrativas que merecem ser lembradas. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer esses relatos fascinantes e inspiradores da Segunda Guerra Mundial. Lembre-se, a história é feita por todos, não apenas pelos que figuram nas páginas dos livros, mas também por aqueles cujas ações heróicas e corajosas permanecem na sombra. Até o próximo vídeo!